Oi, gente! Começando mais um episódio do Pitch no Japão. Eu sou a Pitch Koshimura e esse é um podcast para falar sobre arte, cultura, história e os meus devaneios sobre o Japão. Mas peraí, por que será que eu decidi falar sobre o Japão? Na última semana, nós comemoramos os 112 anos da imigração japonesa no Brasil, no dia 18 de junho, e também o Dia Internacional do Nikkei, celebrado no dia 20 de junho, que foi quando o primeiro grupo de imigrantes japoneses chegou no Havaí em 1868. O termo Nikkei, para quem quer saber um pouco mais, se refere aos emigrantes japoneses e também a seus descendentes que nasceram fora do Japão. Talvez nem mesmo os Nikkeis saibam, mas sim, temos um Dia Internacional que foi estabelecido em 2018 pela Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior, na capital havaiana Honolulu. Pegando então o embalo dessas comemorações e discussões que estão sendo promovidas em torno do assunto, eu aproveito aqui para falar um pouco sobre a minha relação com o Japão. Afinal, chegamos aqui no 8º episódio desse podcast e eu percebi que eu não me apresentei para vocês. Eu sei que tem muita gente que já me segue lá no Insta ou que também já conhece o blog faz algum tempo, mas também tem muitos de vocês que estão me conhecendo agora. Então, nesse episódio, eu vou falar de mim, do porquê eu produzo conteúdo sobre o Japão e o que eu espero desse trabalho. Fica aí, então, que eu vou falar sobre identidade Nikkei, de estereótipos e de lições que eu venho aprendendo com o blog e com esse trabalho que envolve a produção de conteúdo sobre o Japão. Para muita gente pode parecer uma associação meio óbvia, uma descendente de japoneses se interessar pelo Japão a ponto de querer vir morar aqui. Mas na verdade, para mim, esse interesse só surgiu depois de adulta. Eu passei a infância e a adolescência querendo me afastar de qualquer coisa que me fizesse parecer mais japonesa ainda. Eu detestava receber um tratamento diferente na escola por ser a japinha da classe. Eu queria cavar um buraco em toda a aula de história quando comentavam sobre o Japão e todos os coleguinhas da classe olhavam para mim como se eu morasse com samurais. E para não parecer mais japonesa do que o meu sobrenome e os meus olhos mostravam, eu tentava me afastar das referências japonesas que eram consumidas na época, como mangás e animes, por exemplo. Eu só queria me misturar e ser aceita. Não queria ser taxada de nada antes mesmo que me conhecessem. Numa aula sobre identidade Nikkei, conduzida pelo antropólogo Vitor Hugo Kebe, que rolou na Aliança Cultural Brasil e Japão, em São Paulo, teve uma coisa que ficou muito clara para mim. Ao ser chamada de japonesa, sendo colocada numa caixinha diferente da dos meus amiguinhos, entre aspas, brasileiros, cabia a mim uma identificação forçada que vinha de fora para dentro. Eu nunca nem tinha pisado no Japão e nem tive tempo de entender por que eu era japinha e não era brasileira, assim como as outras crianças. Eu nem tive tempo de desenvolver eu mesma esse senso de identidade com o Japão, que o mundo já falava que eu era diferente dos demais. E eu não queria ser diferente. E o tempo foi passando e eu comecei a me interessar pela história da minha família, pela imigração e pelas motivações dos meus avós em deixar o Japão e começar do zero a vida no Brasil. E foi nesse contexto que meu interesse pelo Japão foi surgindo, num cenário em que a curiosidade pelas minhas origens me levou, já adulta, a querer conhecer o Japão. Os planos foram se concretizando até que chegou o momento de pedir demissão do meu último emprego fixo.
Isso foi em 2013 e na época eu trabalhava como executiva de contas numa agência de notícias de um jornal em São Paulo, onde eu havia trabalhado por 4 anos. Eu tinha 28 anos e, além de conhecer o Japão, eu queria também ter a experiência de morar fora por um tempo considerável, porque até então a minha vivência fora do Brasil mais longa tinham sido as 4 semanas que eu passei em Barcelona para fazer um curso de espanhol e de história da arte, isso em 2010. Eu cheguei em Tóquio no verão de 2013 com o plano de ficar por 1 ano estudando japonês. Poucos meses depois, comecei a escrever o blog Pitch no Japão, que na época tinha uma carinha bem de diário online. Assim como para muita gente que mora fora, o blog para mim era uma forma de dividir experiências e curiosidades com a família e amigos. Ainda em 2013, eu topei o convite de um amigo para participar de um canal de YouTube que reunia brasileiros morando fora. A proposta seria de compartilhar curiosidades da minha vida em Tóquio, como alimentação, cultura, lugares, idioma. E foi então, por causa desse projeto do canal Sem Fio, que eu me vi me apaixonando pelo universo dos roteiros, das gravações, das entrevistas e da edição. Ainda que de forma bem amadora, eu ficava muito feliz de poder produzir conteúdos que poderiam ser interessantes para outras pessoas. Nessa época eu fiz vídeos sobre a cultura de trabalho no Japão, sobre a importância das lojas de conveniência no dia a dia dos japoneses e também sobre outros assuntos que eu achava curiosos. Esses vídeos do Sem Fio seguem no ar e para quem quiser assistir, eu vou deixar o link no post sobre esse episódio 8, lá no pitchnojapão.com. Morando no Japão, eu pude resgatar memórias afetivas num país onde eu nunca tinha estado. É bem aquela sensação de voltar para casa onde a gente nunca morou, mas reconhecemos pelo cheiro do osenko que queima, o incenso usado em rituais budistas, reconhecemos pelo sabor umami do cozido de legumes, reconhecemos pelo eco do itadakimasu ou do gotsusama e de outras expressões do dia a dia que os nossos pais praticamente obrigavam a gente a falar quando crianças. É reconhecer nossos avós no senhorzinho da floricultura ou na senhorinha que alimenta os gatos do bairro. Morar esse tempo no Japão me trouxe uma visão diferente do país. Eu passei a entender mais a mentalidade dos meus pais e também os valores que eu aprendi em casa. E, finalmente, passei a valorizar o fato de ser Nikkei. Eu voltei para o Brasil em 2014, depois dessa imersão em cultura japonesa, e não satisfeita, eu quis retomar o blog em 2016 para seguir escrevendo e fazendo vídeos sobre o Japão. Nesse momento, eu já tinha uma ideia mais clara do tipo de conteúdo que eu queria produzir e qual seria a minha missão com o Pitch no Japão. Voltei ao país em 2016, 2017, 2018 para passar temporadas de mais imersão, experiências e estudos. E no começo de 2019 voltei a morar em Tóquio. Com as ideias mais claras, eu consegui entender que essa minha birra com o Japão quando eu era pequena vinha, em parte, de como o Japão é retratado no resto do mundo. É aquele país exótico, é o país da sedução das geishas, das mulheres dóceis, das bizarrices e esquisitices. E aqui eu vou falar de uma pesquisa bem simples que eu faço de tempos em tempos, só para reforçar o meu ponto. Se a gente entra no YouTube e coloca Japão como palavra-chave na busca, a gente vai encontrar na primeira página dos vídeos mais visualizados as seguintes chamadas. Veja como o Japão é bizarro. Testei produtos engraçados do Japão. Coisas bizarras que só existem no Japão. Veja como o Japão é engraçado.
Os produtos mais estranhos do Japão. Japão é estranho, diário de viagem. Todos esses vídeos têm entre 3 e 8 milhões de visualizações. Entre 2016 e 2017, eu tive a oportunidade de passar um tempo na França fazendo uma pós-graduação em estudos culturais. Foi uma experiência muito rica para mim porque me fez questionar muitos pontos importantes quando analisamos culturas. O curso me levou, por exemplo, a conhecer o trabalho do intelectual Edward Said, de origem palestina e que publicou a obra Orientalismo, a invenção do Oriente pelo Ocidente. Assim como o próprio nome sugere, segundo ele, essa imagem criada do Oriente como um lugar exótico, diferente e misterioso foi consolidada pelo viés dos países ocidentais como uma forma de legitimar interesses colonialistas. Esse ensaio, apesar de fazer mais referência aos países árabes, me trouxe um novo olhar para analisar a cultura japonesa e a história do Japão. Reforçar essa tecla de que o Japão é um país estranho e bizarro acaba sendo uma forma de mostrar que é a cultura dos países ocidentais que é aceitável. É olhar para o eu antes de olhar para o outro. E sim, eu entendo que para a gente se livrar do nosso próprio viés e dos nossos valores na hora de avaliar uma outra cultura é uma tarefa difícil, pois julgamos e reagimos de forma quase que automática. E olha só um exemplo. Teve uma vez em São Paulo que eu estava recebendo arquitetos japoneses para um tour ali por referências da arquitetura da cidade e, claro, nós visitamos o MASP e lá, vendo a exposição do acervo do museu, pudemos contemplar os famosos cavaletes de vidro desenhados originalmente pela Lina Bobardi, que servem de suporte para os quadros. Os nomes dos artistas e das obras ficam na parte de trás de cada obra, o que faz com que a gente tenha que dar a volta ali para saber quem é que fez aquele quadro. E eu confesso que na hora me passou pela cabeça que esse sistema é meio antiprático, já que não basta só desviar o olhar para algum canto e ver ali aquelas informações. Mas um dos arquitetos japoneses fez um comentário que me marcou demais. Ele disse que tinha achado muito interessante a disposição das obras daquele jeito nos cavaletes, sem acesso fácil ao nome dos artistas, já que assim não julgamos a obra pela fama do artista. E que essa é uma forma de dar chances iguais a todos, independente de ser um Monet ou de algum outro nome do qual nunca ouvimos falar. Esse comentário dele me trouxe uma dimensão do pensamento coletivista dos japoneses, se sobrepondo ao meu individualismo focado no meu próprio conforto. Esse foi só um breve exemplo para mostrar como é mais fácil a gente focar no nosso repertório ou nos nossos interesses na hora de analisar o que a gente vê. E para não correr o risco de olhar só com os meus olhos e as minhas referências, eu me esforço para tentar olhar também pelo viés dos japoneses. E esse é um exercício constante. No começo do projeto Pitch no Japão, a minha ideia era só falar sobre cultura contemporânea para não correr o risco de cair nos estereótipos que a gente já conhece, tipo aquele universo fantasioso das geishas e dos samurais. Me propus a falar de arte, design, de arquitetura, cinema, tudo com uma pegada atual. Mas nos meus estudos, nas minhas pesquisas e vivências, eu fui vendo que é impossível falar de Japão contemporâneo sem cair naquilo que entendemos por Japão típico ou Japão tradicional. Sem querer, eu esbarrei no shintoísmo e no zen budismo. E sem querer, eu me vi aprendendo sobre cerimônia do chá e sobre a arquitetura das casas em tatame.
Daí, o Pitch no Japão acabou virando uma coleção de pesquisas que eu venho fazendo para tentar entender